Fala, meus amigos, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um bloco, a mais uma resolução de provas da OAB, primeira fase de Direito e Processo do Trabalho. Você já me conhece, sou o professor Carlos Eduardo e estaremos juntos em mais uma resolução de questões. Vamos lá, vamos resolver agora, gente, 26º exame. Vamos lá. Jorge, questão 70. Jorge era bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Recebia salário fixo de R$4.000 mensais. Além disso, recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro, vida e previdência oferecido e aceito pelos clientes do banco, o que fazia concomitantemente com suas atividades de caixa, computando-se o desempenho para as suas metas e da agência. Os produtos em referência não eram do banco, mas sim da Seguradora Múltiplo S.A., empresa do mesmo grupo econômico do empregador de Jorge. Diante disso, observando o entendimento do TST sobre o tema, o que nós temos? Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, por se tratar de liberalidade. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração, porque relacionados a produtos de terceiros. Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração e os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração, uma vez que ocorreram dentro do horário normal de trabalho, para o qual Jorge já é remunerado pelo banco. Gente, você tem aqui uma situação do nosso amigo bancário, né? Nosso amigo bancário que recebia, além do seu salário fixo, essa comissão aqui. Diante dessa comissão aqui, tá? Essa comissão integra ou não integra o salário dele? É simples, é isso. Comissão, você pode até misturar um pouquinho lá com o artigo 457 da CLT, que integra o salário para todos os fins, porque a comissão ela tem uma natureza, de fato, salarial. Então, já vimos por aí que integra. Somado a isso, nós temos a súmula 93 do TST, que vai dispor exatamente sobre esse caso aqui dos bancários, também vai dizer que integra. Tá? Depois a questão tenta mesclar aí com você a questão de grupo econômico. Mas isso não importa, não tem realmente nenhuma interferência do ponto de vista prático. O importante é que essa parte aqui, essa comissão, ela vai integrar. Então, não deve integrar, está errado. Resposta, letra C. Só pela dicção do 457 caput você já matava essa questão. Súmula 93. Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele oferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento tácito ou expresso do banco empregador, que era o que acontecia no caso. Tá bom? Então, uma questão aí muito mais simples do que muita gente gosta de florear. Você apenas, comissão, ele tenta dificultar, mostra que tal banco vem... Não, era tudo pertencia à mesma coisa, não tem dificuldade em relação a isso. Questão 71. Essa questão é clássica. Essa questão cai em prova de concurso público, TRT, analista, técnico, OAB. É a mesma, eles só mudam o nome. Ao invés de ser Paulo, na outra vai ser José. É a mesma. Vai dizer o seguinte: Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial militar, trabalha em regime de escala 24/72. Nos dias em que não tem plantão no quartel, atua como segurança em uma joalheria de um shopping center, onde tem que trabalhar 3 dias por semana. Não pode se fazer substituir por ninguém, recebe remuneração fixa mensal e tem que cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia elaborado. Os comandos do trabalho lhe são repassados pelo gerente geral da loja, sendo que ainda ajuda nas arrumações de estoque, na conferência, etc. Diante dessa situação, à luz da CLT e das normas da jurisprudência, assinale a afirmativa correta.
Gente, ele quer dizer o seguinte, ele é militar nos tempos, policial militar, nos períodos de folga, é um trabalhador seletista comum. Isso impede, ele ser policial militar impede a ele de ter um outro trabalho? Carteira assinada? Não impede. Agora, se o Estatuto Militar veda, aí é outra questão. O problema dele é com o Estatuto Militar. Porque são duas naturezas jurídicas que vocês têm que entender o seguinte. São duas naturezas jurídicas distintas. Uma de um eminentemente privado, que é ele trabalhando nos horários de folga, tá? E a outra é o vínculo dele com o Estatuto, né, estadual, etc. Tá? Uma outra lei. Então são naturezas jurídicas totalmente diferentes. Então, ele pode ser policial militar e trabalhar nos dias de folga? Pode. Agora, se isso vai acarretar punição a ele no Estatuto Militar ou não, aí é dele com o Estatuto Militar. Agora, do ponto de vista privado seletista, não há óbice nenhum em ele ser considerado empregado, desde que ele cumpra todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Tá bom? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e alteridade, que são os riscos da atividade econômica. Tá? Que é a alteridade quando o empregador assume os riscos da atividade econômica. Beleza? Então, gente, qual é a resposta aí? Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de ser policial militar da ativa e de sofrer eventual punição disciplinar administrativa prevista aí no Estatuto do Policial Militar. Tá? Exatamente essa a resposta correta. Tá bom? As demais eu já acabei de explicar a vocês. E aqui a súmula 386 vai dizer, preenchidos os requisitos do artigo 3º, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente de cabimento de eventual punição no Estatuto do Policial Militar. 7.2. Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários, a metalúrgica pretende suspender a sua produção por um mês. O Sindicato dos Empregados da Indústria Metalúrgica contratou você para, como advogado, buscar uma solução para o caso. Segundo o texto da CLT, assinale a opção que apresenta a solução de acordo mais favorável aos interesses do empregado. Dos empregados. Então o que você tem? Só lendo aqui, a empresa chega, grave crise, procura você, advogado, de uma maneira, o que você pode fazer para minimizar os custos? Letra A. Você vai implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias por meio de acordo individual de trabalho. Férias coletivas, lockout e implementa a suspensão dos contratos de trabalho por 30 dias por meio de acordo coletivo. Você poderia até ter uma dúvida aqui. Agora, lockout é vedado no nosso ordenamento jurídico, é a greve do empregador, a fim de frustrar até a greve, atrapalhar negociações, etc. Lockout é proibido, é vedado no nosso ordenamento jurídico. Você pode implementar a suspensão dos contratos de trabalho? A questão gira em torno disso. Não, não pode. Nem por acordo individual, nem coletivo, nem nada. Suspensão e interrupção dos contratos de trabalho são aqueles casos previstos em lei. Os casos de suspensão dos contratos de trabalho são aqueles previstos em lei. Tá ok? Preste atenção. Isso aí. Então, férias coletivas de trabalho. Beleza? As férias coletivas estão lá no artigo 139, parágrafo 1º da CLT. Tá? Você dá férias coletivas aos seus empregados, depois eles retornam, vão ter um novo período aquisitivo e você dá uma segurada aí nos custos da empresa. Beleza? Então vamos lá, a letra A está incorreta porque os riscos do empreendimento não podem ser repassados para os empregados. Assim, a crise econômica não pode ensejar a suspensão contratual, sem prestar serviços, sem salários. Exatamente isso. Por quê? Na suspensão, você não tem o recebimento, não há contagem do tempo de serviço, não há salários. Então você estaria o quê? Prejudicando o seu trabalhador. O risco, você abrir uma empresa,
O risco da atividade econômica é seu. Se o país vai atravessar crise ou não, o problema é seu. Você que drible a crise ou fecha a empresa. Não é verdade? Então você não pode passar para o trabalhador, olha, estou em crise, vou suspender todo o seu salário, você não trabalha, não tem tempo de serviço nem nada. Não, você não pode fazer essa transferência, tá? Por isso que você não pode promover essa suspensão. Sendo assim, a letra A e a letra D estão incorretas. Lockout é errado, vedado no nosso ordenamento jurídico, você exclui a C, resposta a letra B. Beleza? Vamos ler o 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores. Tá bom? Então, as férias ainda poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. (7.3) Felisberto foi contratado como técnico pela sociedade empresária Montagens Rápidas Limitadas em janeiro de 2018, recebendo salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada, de segunda a sexta, das 10 às 19 horas e 48 minutos, com intervalo de 1 hora para a refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta-feira. A situação é legal ou é ilegal? A situação, gente, ela é muito comum, né? Porque a doutrina, a jurisprudência consideram ser muito mais válido ao empregado não trabalhar sábado e trabalhar 1 hora a mais durante a semana. Senão você vai ter que trabalhar sábado por 4 horas. 8 vezes 5, sua jornada, 44 horas semanais. Se você trabalhar de segunda a sexta, 8 vezes 5, 40. Faltam 4, mas você teria que trabalhar sábado. Então você pega essas 4 horas e dilui aí ao longo dos dias da semana. Sem problema algum. É permitido? Plenamente. Tá? Então, questão 73. Há direito ao pagamento das horas extras, porque a compensação de horas teria que ser feita por acordo coletivo ou convenção, não se admitido um acordo particular para tal fim. Não existe direito ao pagamento da sobrejornada, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada, independentemente de limite. Posso trabalhar 20 horas se eu quiser, agora você é um escravo. Não, então só dessa leitura aqui, inicial, você tira. A lei é omissa a respeito de forma pela qual a compensação de horas deva ser realizada, a razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se do bom senso, julgar por equidade. Não, de forma alguma. A situação não gera direito às horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso. Então, o que nós temos aí? Há direito ao pagamento das horas extras, porque a compensação teria que ser feita por acordo coletivo ou convenção, não se admitindo um acordo particular para tal fim. E nós temos ainda, gente, o seguinte: você está compensando isso aqui dentro do mesmo que mês. Então, isso aqui é o que a gente pode dizer uma compensação mensal. Essa compensação mensal pode ser por acordo individual. Resposta, letra D. Tá bom? Essa compensação mensal pode ser feita aí sem problema nenhum por acordo individual. Está lá no artigo 59, parágrafo 6º. 59, parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou expresso para compensação no mesmo, caiu, no mesmo mês. Tá bom? Vamos lá. Resposta, letra D. Questão 74. Em 2018, um sindicato de empregados acertou um acordo coletivo com uma sociedade empresária a redução dos seus salários, a redução de salários de seus empregados em 15% durante um ano. Nesse caso, conforme a CLT, o que nós temos aí? Questão 74. Letra A.
uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. A contrapartida será garantir o emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. A existência de uma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo será desnecessária. A norma em questão será nula, porque a redução geral de salário somente pode ser acertada por convenção coletiva de trabalho. Nós já tratamos desse tema e já até vimos em provas anteriores a disposição que trata sobre isso. Redução somente pode ser feita por convenção coletiva de trabalho? Não. A existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo será desnecessária. O que nós temos e nós já vimos? Para você reduzir isso, você terá que obrigatoriamente promover alguma vantagem a esse trabalhador para essa redução. Que é o quê? Olha lá, o gabarito é a letra B. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Terceiro, se for pactuada a cláusula que reduza salário ou jornada, a convenção ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Foi o que nós já falamos em provas anteriores. Então, olha só, a existência de vantagem para validar será desnecessária? Não, está errada. Tá? Então, a contrapartida será garantir no emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. Uma contrapartida de qualquer natureza? Está errado. Então, eu te dou uma prótese, sei lá o que é, te dou um presente em troca disso. Não é qualquer natureza. A contrapartida é específica, ela não é de qualquer natureza. Tá ok? Então a resposta da 74 é a letra B. Questão 75. Lucas trabalhava em uma empresa estatal cuja norma interna regulamentar previa a necessidade de sindicância administrativa para apuração de falta e aplicação de suspensão. Após 4 anos de contrato sem qualquer intercorrência, em determinada semana, Lucas faltou sem qualquer comunicação ou justificativa por 2 dias consecutivos. Diante disso, logo após o seu retorno ao trabalho, seu superior hierárquico aplicou a pena de suspensão por 3 dias. Na qualidade de advogado de Lucas, que tem interesse em manter o emprego, você deverá requerer que... Gente, simples aqui, observa leitura, tá? Leitura de enunciado. Eu sempre falo isso em qualquer prova, qualquer uma. Vocês têm que prestar atenção no enunciado. Olha só, para você ser suspenso, você tem que ter o quê? Sindicância administrativa para apuração da falta. Ele faltou, cadê? 2 dias. Logo após o seu retorno, seu superior hierárquico aplicou a pena de suspensão de 3 dias. Pergunta, teve sindicância administrativa? Não, não teve sindicância administrativa. Logo, como é uma norma regulamentar da empresa, ela tem que ser observada. Logo, essa suspensão ela é inválida, tá? Então, você deverá requerer rescisão indireta? Não, não é o caso de rescisão indireta do contrato de trabalho, lá do artigo 483 da CLT, não. Naquelas hipóteses. Não é. A nulidade de punição, pois não foi observada a norma regulamentar da empresa, que tem que ser observada. A conversão em advertência? Também não. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Isso até cai bastante em concursos públicos, e as questões se repetem, seja FGV, FCC, CESP, não interessa. E para você de OAB eu quero fazer um alerta. Quais são, uma pergunta antes, quais são as formas de punição previstas na CLT? Aí você me respondeu agora
Advertência, suspensão e justa causa, não foi? Você está errado. Prevista na CLT só suspensão e demissão por justa causa. A advertência não é prevista na CLT, ela é aceita pela doutrina e pela jurisprudência por todos, mas ela não tem previsão na CLT. Então cuidado com isso, porque se vier em prova, isso já veio até em prova de concurso público, que para vir na OAB não custa, porque as questões se repetem, as bancas se repetem. Pode ser muito bem que venha um dia numa prova. Qual é o que vem aplicado aí? Quais são as formas de punição previstas na CLT? Só suspensão e demissão por justa causa. Tá bom? Então, a ausência de nexo de causalidade e o decurso do tempo entre a punição e a falta. Não é esse o fato gerador da nulidade da punição. Beleza? Questão 75, resposta letra B de bola. E isso está lá, na súmula 77 do TST. Nula é a punição do empregado, se não precedida de inquérito ou sindicância internos, a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Então, se a empresa tiver uma norma regulamentar que disponha sobre a aplicabilidade de punições, tem que ser prevista a norma regulamentar da empresa. Tá bom? 7.6. Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da rena inicial para o qual foi expedida a notificação citatória. Decorridos 5 dias da expedição da citação, não tendo havido qualquer comunicado ao juízo, houve a realização da audiência, a qual apenas compareceu o autor e seu advogado, o qual requereu a aplicação da revelia e confissão da sociedade empresária rema. O juiz indagou o advogado do autor e o fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no processo, além da expedição da notificação. Isso aqui ainda traz um texto bem antigo da reforma e, olha só, você vai ter que saber isso. Da expedição da notificação, presume-se recebida após 48 horas a expedição da notificação pelo reclamado. Tá ok? Então, formulando a frase corretamente. Presume-se recebida a notificação da audiência após 48 horas após a sua expedição. Tá ok? É uma presunção absoluta? Não. É uma presunção relativa, porque pode ser elidida por prova contrária. A empresa pode provar que houve uma nulidade, que ela não recebeu, tá? Que ficou lá na caixinha do correio, que o cara não entregou, que o carteiro no meio da rua teve um ataque e morreu, enfim, não interessa. Tá? É uma presunção relativa. Porém, antes disso, presume-se recebida. Se a empresa não provar o contrário, presume-se recebida sim, ela terá a revelia e a confissão. Então vamos lá. Presume-se recebida a notificação 48 horas após ser postada, sendo não um recebimento ônus de prova do destinatário. A mera ausência do réu, independentemente de citado ou não, que seja revelia e confissão? Claro que não. Por quê? Se ele não foi citado, como é que ele tem revelia? Para a formação processual, tem que ter juiz, autor e réu. Se você não citou o réu, você não citação, você cita ele para se manifestar no processo. Cita ele para participar da relação processual. Então aqui ainda não tem um vértice aí que não foi formado. Então não há que se falar em revelia e confissão porque não houve citação. Tá? A revelia e a citação, elas dependem da citação. Tá? E a confissão dependem da citação. Descabe o requerimento de revelia e confissão se não há confirmação no processo do recebimento da notificação citatória. O que acontece aqui? Presume-se, eu já falei para vocês, presume-se recebido 48 horas após a postagem. Se a ré não faz nada, não prova o contrário, presume-se recebida sim. Então por isso que está errado. O recebimento da notificação da presunção é absoluta? Não, acabei de falar para vocês. Ela é relativa. Então qual é a resposta? Letra A. Tá ok? Vamos lá, 774, parágrafo único. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou de sua recusa de recebimento,
o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-lo, no prazo de 48 horas, ao tribunal de origem. Súmula 16. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui o quê? Ônus de prova do destinatário. Tá bom? E aqui o 844, para finalizar, que não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da ação e do reclamado revelia, além da corrupção quanto à matéria de fato. Beleza? Questão 77. Vando ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Cetro Dourado Limitada, na qual trabalhou por 5 anos e 3 meses, na condição de vigia noturno. A sociedade empresária não compareceu à audiência, daí porque foi julgado procedente a sua revelia. Contudo, a sociedade empresária interpôs recurso ordinário no prazo legal e efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal, mas com valor inferior ao devido, R$10 a menos nas custas e R$500 a menos no depósito recursal. Com base na situação retratada na lei e no entendimento do TST, assinale a afirmativa correta. O que nós temos aí? Temos uma hipótese de recolhimento insuficiente de custas e depósito recursal. E é disso, desde o CPC e a CLT adota a mesma sistemática, que, havendo recolhimento insuficiente de custas ou depósito recursal, o juiz vai verificar, já que é um pressuposto de admissibilidade do recurso, né? Custas e depósito recursal é um pressuposto de admissibilidade extrínseco do processo, do recurso, tá? Vai verificar, havendo essa insuficiência, o que irá ocorrer? O juiz vai dar um prazo de 5 dias para a regularização dessas custas e do depósito recursal. Se nesse prazo não houver o recolhimento, ou se não houver o recolhimento dentro desse prazo correto, desse prazo dado, de mais 5 dias, o recurso será considerado deserto e não será conhecido. Tá bom? Então, o que nós temos aí? O recurso não pode ser conhecido porque houve revelia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, a sociedade empresária fica juridicamente impedida de recorrer. Absurda essa hipótese, você esquece. Na Justiça do Trabalho, não existe possibilidade de se sanar vício referente à diferença no preparo. Acabei de falar que há sim, porque a gente aplica aí também a própria norma que tinha do CPC. Errada B. C. O juiz deverá assinalar no prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o recolhimento da diferença das custas e do depósito recursal sob pena de deserção. Acabei de falar para vocês. Em tese, seria possível que a sociedade empresária recolhesse a diferença das custas, mas não há previsão jurisprudencial. Tá errado, claro que há essa previsão, e eu mostro aqui para vocês, olha lá. O artigo do CPC, que dispõe sobre isso, sobre a insuficiência e a concessão do prazo. A OJ 140 tem uma nova redação, possui nova redação para constar que somente após o decurso do prazo para a complementação do preparo, incluindo o depósito recursal, é que será o recurso considerado deserto. Então, olha lá. Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção no recurso se concedido o prazo de 5 dias, não for, no parágrafo 2º, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido, conforme eu já expus aí a vocês. Tá beleza? Então, gente, meu tempo está terminando nesse bloco. Eu vou ter que voltar no próximo bloco, vai ser curtinho, para a gente finalizar as 3 últimas questões. Tá bom? Então, vejo você no próximo bloco. Vapt-vupt. Um abraço.